Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar, irmãos, lendo uma palavra introdutória e depois vamos orar. Mas vamos ler primeiro. Os irmãos abram a Bíblia em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 8. Do versículo 8 ao 21. Nós vamos chamar aqui à frente, depois da leitura da palavra, o nosso diácono Valmir, ele vai estar orando ao Senhor, amém? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar o diácono Valmir, ele vai estar orando conosco. Irmãos, é muito importante, irmãos, é a presença de Deus nesse lugar, amém? Nós precisamos atrair a presença de Deus nesse lugar. Vamos orar com o diácono. Graça e paz a todos. Oremos. Deus amado, Pai bendito, mais uma vez agradecemos a Ti, Senhor, Meu Deus, pela oportunidade de estarmos na Sua casa, Pai. Louvado Louvarmos, Pai, agradecer o Teu santo nome, Pai. Para que todos possam receber a Tua palavra, Senhor, com o coração e com a mente aberta, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, receber os Teus ensinamentos esta noite, Pai. Queremos Te pedir também que receba, Pai. Receba os louvores, Senhor. Receba as nossas orações nesse lugar, Pai. E abençoa, Senhor, a cada família, Senhor,
que assiste, Senhor, através dessas telas, Senhor. Oh, Pai, vá de encontro a cada casa, Pai. Vá, Senhor, sarando, curando os corações, Senhor. Oh, Deus amado, Deus bendito. Cuida, Pai, de cada um membro desta igreja, Pai, livrando, guardando e protegendo de todo mal, Senhor. E ser conosco esta noite, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos do louvor podem se preparando, amém? Irmãos, essas palavras, né, que nós lemos aqui foram palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final dessa palavra ele diz: eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus que o Senhor se manifestou a nós. Glória a Deus que o Senhor tem se manifestado a nós. Ai de nós se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse, irmãos, tomando a nossa causa nas mãos dele. Ai de nós se o Senhor não tivesse vindo adiante de nós, pelejando as nossas pelejas. Ai de nós se nós estivéssemos lutando com as nossas próprias forças. O que pode impedir, irmãos, da manifestação de Deus na nossa vida, irmãos, somos nós mesmos. Se nós abrirmos o nosso coração, Jesus se manifesta. Se você abrir o teu coração, onde você está aí agora, Jesus se manifesta no teu coração. Jesus, ele faz uma grande obra no teu interior. Ele se manifesta a você de diversas maneiras, operando milagres, trazendo resposta de oração. Jesus, ele quer fazer isso, mas Jesus precisa encontrar um coração aberto. Jesus precisa encontrar um coração quebrantado. Jesus precisa encontrar um coração que deseja a presença de Deus, não que somente espera a presença de Deus, mas que deseja a presença de Deus. Se está faltando sede de Deus, peça a Deus: eu quero ter sede do Senhor, para que o Senhor venha se manifestar na minha vida. Deus para isso, nos colocar diante do Senhor para isso. Não desanime, não desanime. Essa é a palavra de Deus para você que está ouvindo. Não desanime, não fique triste com o que está acontecendo na tua vida. Pelo contrário, o que está acontecendo na tua vida hoje pode trazer amanhã a manifestação do Espírito de Deus, da vontade de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe dentro do teu lar, em nome de Jesus. Agora nós vamos chamar o Ministério de Louvor. Amém? Enquanto eles estão vindo, irmãos, vamos fazer uma breve oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós vamos cantar agora, louvar o seu santo nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos acordes desses instrumentos, na harmonia desses instrumentos, nas vozes que vão, ó Deus, se levantar, ó Deus, as vozes, meu Deus, que vão ser entoadas, Senhor, de cânticos ao Senhor nesta hora, Pai. A glorificação da tua igreja nesta hora, que a tua igreja venha entender que este é um momento de te glorificar. Nós não queremos perder essa oportunidade de te adorar, Pai. Ó Deus, quando o salmista diz, Senhor, que ele queria adorar o Senhor na beleza da tua santidade, Pai, nós queremos que a nossa alma nesta hora adore ao Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração da tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa os músicos, abençoa cada um desse ministério de louvor e cada um, ó Pai, que estiver cultuando nesta hora, que esteja recebendo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra quando o Senhor diz, ó Deus, que aquilo que ligar na terra será ligado no céu nesta hora, Pai. Abençoa a ligação da tua igreja, Pai.
Não importa que estão nas suas casas, por detrás dessa telinha, e nós estamos aqui, ó Deus, é o mesmo Espírito que opera todas as coisas. O mesmo Espírito que está em cada irmão, que está com os olhos fechados nesta hora e orando ao Senhor. Ó Deus, nesse mesmo Espírito irá nos elevar ao trono da Tua graça. Receba o nosso louvor que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqui em Salmos 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha. Aleluia. O salmista, ele exalta a confiança no Senhor. E que possamos nesse momento demonstrar, a nossa confiança ao Senhor, que isso seja notório às pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos louvar nesse momento, louvor que tem o título A Ti eu vou clamar, eu me rendo. Amém? Eu louvo de coração nessa noite. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. A Ti eu vou clamar, Senhor. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim,
vocês se prepararem melhor, comprar o seu pãozinho especial, seu suquinho de uva. E domingo que vem nós estaremos celebrando a ceia online com a igreja, amém? Que é o que a gente pode fazer. Não é o que a gente queria fazer, mas é o que se pode fazer. Então a gente não vai deixar a igreja sem participar desse momento. Vamos fazer isso novamente no próximo domingo, se o Senhor assim permitir. Amém, queridos? Estou feliz por estar aqui nessa noite, mais uma vez compartilhando com vocês, aqui com alguns obreiros que ajudam a fazer esse momento. E agradecer também o Danilo, que lá da casa dele faz as montagens aí, né, Danilo? Deus te abençoe, abençoe sua família, sempre com muito carinho aí, nos ajudando nessa live aí. Glória a Deus. Texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, capítulo 4. O título diz: Esther promete interceder pelo seu povo. Diz assim a palavra de Deus: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto e com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe os panos de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez a saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Disse Esther. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Glória a Deus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei.
ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Deus, muito obrigado pela tua bendita, pela tua inerrante palavra. Muito obrigado pela tua rica, poderosa palavra. Muito obrigado, ó Deus, que nós temos a tua palavra como regra de fé e prática para a nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto, queridos, que eu já preguei outras vezes e é um texto que Deus me deu essa semana novamente. E eu senti de compartilhar com vocês, tanto com a igreja, com quem está lá na ponta, em qualquer lugar. Olhando para o nosso cenário, o cenário em que nós vivemos, não só no mundo, mas principalmente aqui nesse país, esse texto me chamou muita atenção. Primeiro, o livro de Esther, ele tem uma peculiaridade que muitos não sabem. Não há nenhuma menção ao nome de Deus, não há nenhuma menção à lei ou à religião, não há. Você pode ler o livro todo, não há nenhuma menção nem a Deus, nem a lei, nem a profetas, nem a religião. Apesar disso, o livro é muito poderoso. Apesar disso, você encontra sinais claros da presença do Senhor. Isso é indiscutível. Você encontra sinais claríssimos de que Deus está presente com aquele povo naquela situação. Esse fato, essa história se dá há mais ou menos 470 anos antes de Cristo. Se dá na antiga Pérsia, hoje a região do Irã, e havia uma ameaça claríssima contra esse povo que Deus ama muito, e uma ameaça de destruição de todo o povo judeu naquela região. E aí tinha judeus espalhados em todo o domínio da Pérsia. Todo o domínio da Pérsia ia da Etiópia até a Índia. Era todo o domínio da Pérsia. Todas as províncias. Essa ordem, ela foi mandada a todas essas províncias. Porque todo lugar tinha judeu. E foi mandado essa ordem para que esse povo fosse aniquilado. A história conta, o livro conta a história, e o rei Assuero, uma bela noite, fez um banquete, e lá pelas tantas ele estava já um pouco mamado, e cismou de apresentar Vashti. Vashti era formosíssima, era uma rainha formosíssima, e ele cismou de apresentar Vashti a todos os convidados, várias províncias que ali estavam, e mandou os seus eunucos trazer a Vashti, e ela negou a sua vinda, ela se insubordinou contra o rei Assuero, e isso causou a sua queda. Ela foi destituída do posto de rainha. E ao ser destituída do posto de rainha, o que acontece é que se abre aí uma sucessão para a primeira dama. Se deu naquele tempo uma sucessão para que uma outra mulher ocupasse o lugar da rainha Vashti. E assim foi feito. E nessa leva de moças formosas para essa sucessão da rainha Vashti, vem nessa leva uma judia chamada Esther, a sobrinha de um cidadão judeu
que vivia ali pelas beiras do palácio, um cidadão simples, mas muito inteligente, que vivia ali pelas bordas do palácio, o tio dela, Mordecai, e era o que criava, ela era órfã. E ele deu algumas dicas para Esther, disse para ela, olha, não se identifica como judia, não fale da sua nacionalidade, e deu algumas dicas. Bom, o fato é que Esther, dentre todas aquelas lindas moças, chegou ao cargo da... conquistou o coração do rei. Pouco tempo depois, o rei Assuero traz para evidência um camarada chamado, deveriam se prostrar diante de Amã. Isso para judeu é complicadíssimo. Judeu se prostrar diante de alguém é concebível. E Mordecai, ou Mardoqueu, como você quiser, dependendo da sua tradução, não se dobrou. E ele compreendeu que aquele se prostrar, ele compreendeu que aquele decreto feria a sua fé. Ele não teve a compreensão de que aquilo era apenas um direito civil, apenas era um patriotismo, era apenas uma manifestação de patriotismo. Não, ele não teve esse entendimento. O entendimento que Mordecai teve, e foi correto o seu entendimento, é que aquela atitude era, de certa forma, uma atitude que exigia adoração. E ele não se prostrava. E aquilo foi deixando Amã muito irritado, muito aborrecido. E Amã intenta contra o povo de Mordecai. Penso que até naquele momento Amã não sabia, aliás, não sabia que a rainha Esther era judia. E ele cria um plano para matar todos os judeus de ponta a ponta, para você ter uma ideia. Era um Hitler da época, não sei se posso dizer isso, mas era alguém muito cruel, alguém de uma maldade profunda, alguém maligno, com coração maligno, mente e coração maligno, e intenta tirar a vida de todos os judeus, de todo o povo judeu. E o que acontece? Quando Mordecai sabe dos intentos de Amã, Amã procura Assuero e diz para ele, olha, existe um povo aí que eles têm a religião deles, tem o seu segmento próprio, bastante diferente de todos os povos que servem ao rei. Então, se o rei permitir, a gente aniquila esse povo e a gente fortalece os cofres públicos, fortalece os cofres do rei. Para você ter uma ideia, a proposta de Amã era tão forte que ele acrescentaria aos cofres do rei, no valor que já se tinha, só para você ter uma ideia, 2 a 3 terços do que o rei possuía. Essa era a proposta de Amã, uma proposta tentadora, muito tentadora, já que a Pérsia vinha de uma guerra com a Grécia, onde se deixou muitos prejuízos, o país estava, não digo empobrecido, mas estava fragilizado. Era uma promessa e tanta, era tentadora a proposta de Amã. O fato é que, ao chegar aos ouvidos de Mordecai, esse plano maligno, ele, como diz o texto que nós lemos, ele se cobriu de pano de saco
e todos os moradores judeus da terra de Suzã, e clamou, o texto diz que ele clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, vestido, para que Esté saiba do que realmente está acontecendo, do que realmente está ocorrendo. Ele vai dizer assim, ó: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esté, porque Esté disse para ele, mandou dizer para ele: ó, eu tô sem poder ver o rei há 30 dias. Eu tô sem acesso ao rei há 30 dias. Aí talvez você pergunte: pastor, mas como é que a primeira dama, esposa do rei, está sem acesso a ele? Como é que é esse negócio? Naquela tradição ali da Pérsia, ninguém poderia entrar nos aposentos do rei, nem a sua esposa, se ele não estendesse o seu cetro. Podia chegar no pátio lá, se ele não estendesse o cetro, dando permissão para que se entrasse nos seus aposentos, não poderia entrar. E Esté manda avisar a Mardoqueu que ela estava sem acesso. Há 30 dias, a esposa do rei estava sem acesso ao rei. Como é que ia ser esse negócio? A lei diz que se entrasse sem a autorização do rei era morte. Como é que se faria? Mas aí Mordecai diz manda uma mensagem através dos seus mensageiros para Esté. Ele diz assim: então disse Mordecai que respondesse a Esté: não imagines que por estares na casa só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, diz Mordecai para os mensageiros dizerem a Esté, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Olha que coisa interessante. Mordecai, ele sabia que Deus iria dar um livramento ao povo. Ele era um homem de fé, ele sabia que aquele povo era um povo escolhido, que não seria aniquilado, ele sabia. E ele diz para Esté: não te cales. Apesar do seu argumento de não poder entrar à presença do rei, procure dar um jeito, não te cales, faça o esforço de chegar à presença do rei, porque se você se calar, agora Deus vai levantar o socorro de outra parte e vai trazer livramento ao nosso povo, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, vai dizer para ela, quem sabe você não foi colocado aí nesse momento, para esse momento? Quem sabe? E foi. Quem sabe se para a conjuntura como esta que foste elevada a rainha? Então disse Esté que respondesse a Mordecai. E aí eu quero que você preste muita atenção nesse versículo 16. Ele diz assim, ela diz, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. O que a gente aprende com esse texto? A gente aprende que Deus sempre dá o livramento. Deus sempre dá o livramento ao seu povo. Deus não tem prazer em que o povo sofra, em que o povo seja aniquilado. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer. Deus sempre quer livrar o povo. Deus sempre quer trazer alento ao povo. Deus sempre quer trazer uma palavra de conforto ao povo. Deus sempre quer trazer conforto ao povo. Não criou um povo para entregar ao sofrimento. Não é, o projeto de Deus não foi esse. Nós muitas das vezes sofremos por causa das nossas atitudes, por causa da nossa postura, mas por causa do projeto de Deus, não. O
projeto de Deus é que nós sejamos felizes, plenos. Esse é o projeto de Deus. Então, a gente aprende que Deus sempre dá o livramento, mas guarde essa palavra. Não fará isso a um povo acomodado. Não fará isso a um povo acomodado. Queridos, há uma promessa de livramento, mas Deus não faz mágica, Deus faz milagres. Deus realiza milagres. Esté está dizendo para eles, avise o povo para o povo se mexer. Avise o povo para o povo fazer a sua parte. Avise o povo para sair da acomodação. Ao ler esse texto eu fiquei pensando, muito difíceis, mas nós como povo de Deus, como povo da Bíblia, como povo que conhece a palavra de Deus, nós temos nos mexido, nós temos feito a nossa parte, nós temos tirado aquele momento necessário para buscar a face do Senhor, para fazer aquelas orações precatórias, de clamor, de gemido. Nós temos tirado esse momento? Pois é, queridos, o livramento de Deus é algo real. Deus dá o livramento, mas não fará isso a um povo acomodado. Há uma promessa da parte de Deus para o povo dele. Há uma promessa da parte de Deus para esse país. Esse país está passando um momento crítico. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus para Deus dar livramento a esse país. Para Deus livrar esse país da corrupção, dos ladrões, dos falsários, dos traidores, dos sanguinários. Há uma promessa de Deus para livrar esse país. A pergunta é: nós como povo seu, nós temos feito a nossa parte? Esther, a rainha Esther, apesar de estar no coração do Assuero, ela vai dizer ao povo, ela vai dizer: ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. O povo precisa aprender a fazer a sua parte. Queridos, nós muitas das vezes exigimos da liderança. Muitas das vezes a gente tem uma exigência grande por parte para com a nossa liderança. Só que se nós não intercedermos pela nossa liderança, seja ela espiritual, seja ela governamental, seja ela familiar, se nós não intercedermos pela nossa liderança, por aqueles que estão acima de nós, não receberemos de Deus o que Deus tem para nós na sua plenitude. A gente precisa aprender a orar. Quando Esther dá esse recado para que o povo fizesse a parte dele, o povo precisava fazer a parte. Ao ler esse texto também eu lembrei de uma coisa interessante, triste, mas eu lembrei que nesse momento que nós estamos vivendo, eu lembrei dessa ajuda que o governo federal está dando. O governo federal está dando uma ajuda aí de R$600, uma ajuda para esse momento de Covid. E eu estive vendo uma reportagem onde o Brasil tem 210 milhões de brasileiros, indo para 220. A reportagem dizia que, e não é fake news não, tá? A reportagem dizia que mais de 170 milhões de brasileiros fizeram inscrição nesse projeto para receber esses R$600. Como? Aí alguns
razão, estão reclamando que não for aprovado, e gente que a gente sabe que precisa, a gente sabe que necessita, que não é 7.1, gente que precisa, não saiu. Aí a gente vê as pessoas reclamando, é triste ver porque as pessoas estão precisando, mas aí fiquei pensando, como esse negócio? Muita gente empregada, muita gente que não precisa, donos de estabelecimentos que estão abertos, mas não estão abrindo mão, estão indo lá, fizeram sua inscrição e estão metendo a mão nesse dinheiro. Gente que o comércio não fechou, gente que o comércio está vendendo muito bem, obrigado, não está passando pela crise financeira, os seus comércios estão abertos e estão vendendo muito bem, obrigado, não abriram mão desse dinheiro. Aí a gente às vezes reclama do governo, mas eu vou perguntar, e o povo, e nós como povo, qual tem sido a nossa postura? Você não acha que tem muita gente desonesta nesse negócio? Você não acha? Um país que tem 210 milhões de brasileiros, 170 milhões de brasileiros faz inscrição nessa ajuda de R$600. O que você acha? Nós somos um povo honesto ou não? Pois é. Ao ler esse texto, eu pensei nessa situação. Nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. A rainha estava ali no palácio, mas ela não podia fazer nada sozinha. Ela poderia fazer, usada por Deus como foi, mas ela precisava da ajuda do povo. O povo precisava interceder, o povo precisava entrar no mesmo propósito, o povo precisava fechar com ela. E não teve jeito. O povo partiu para dentro da oração, do jejum. E ao acontecer isso, você vê que algumas coisas acontecem. Primeiro, Deus quebrando o coração do rei Assuero. A Esté coloca suas vestes de rainha, chega até o pátio, olha para o rei, e o rei estica o cetro para ela e ela entra para falar com ele. Ela consegue, depois de 30 dias, um acesso fácil ao rei. Ou seja, Deus quebrantou o coração do rei. O rei se quebranta, fica macio, mansinho, agradável e traz Esté para os seus aposentos. E é onde Esté pode fazer o convite. Depois dessa chamada da rainha Esté, acontece também o seguinte: Deus tira o sono do rei. Depois disso, Deus tirou o sono do rei e revela a ele um fato que tinha acontecido alguns anos atrás. Qual foi o fato, pastor? Mordecai, num momento ali na entrada do palácio, ele escuta uma conversa de 2 eunucos do rei, da segurança do rei, da segurança do palácio. E nessa conversa, eles estão intentando matar o rei. E Mordecai faz com que isso chegue à instância superior. E eles investigam e descobrem que é de fato verdade. Esses 2 foram à morte. E Mordecai não recebeu nada por isso. Nem citado foi. Citado foi só naquele momento, depois esqueceram dele. Deus, o que ele faz depois dessa intercessão aqui do povo? Deus traz a rainha Esté ao Assuero para poder conversar, abre essa oportunidade. Deus tira o sono do rei. Nessa noite que foi tirada seu sono, que Deus tira o sono dele, ele cisma de ler as crônicas. E nessa leitura das crônicas ele vai se deparar com isso. Mordecai salvou minha vida. O que se deu a esse camarada aqui? O que esse camarada ganhou por ter salvado a minha vida? O que fizeram? Ele perguntou, o que se fez por ele? Não se fez nada. Não se fez nada?
nós vamos honrar esse cara. Aí chama seu primeiro-ministro, seu bandido primeiro-ministro, e diz para ele: Amã, o que eu devo fazer o que o rei faz a alguém que ele queira honrar? Amã, cheio de si, com sede do poder, conhece alguém cheio de si? Com sede de poder? Cheio de si, imaginou logo: quem o rei gostaria de honrar? E trouxe para si. Aí diz para ele: olha, para você ver a falta de noção do camarada. Ele diz para o rei: olha, o senhor, a quem o senhor deve honrar, o senhor deve fazer o seguinte: coloque as vestes do rei nele, pegue o seu cavalo, o cavalo da sua particularidade, o cavalo a qual é muito bem tratado, né? Coloque ele em cima desse cavalo, coloque a sua coroa nele, chame o mais alto do seu governo, funcionário mais alto do seu governo, e saia passeando com ele pela rua e gritando: assim se faz ao homem a qual o rei deseja honrar. Assuero diz para ele: você vai lá, faça tudo que você fez, tudo que você falou, não deixa cair nada, nem um tio de nada. Faça isso com o servo Mordecai que está aí à porta. Agora você imagina, aquele primeiro-ministro já tinha feito um projeto, já tinha convencido o rei de aniquilar todo um povo, de dizimar todo um povo, e agora ele está pela rua, com o cavalo real, com a coroa real, com as vestes reais, e com alto funcionário do governo, passeando com aquele que ele já tinha preparado uma forca. Ele já tinha preparado uma forca para Mordecai, ou para Mardoqueu, já tinha preparado uma forca. Agora ele está pela rua andando com aquele camarada e gritando para o povo que assim se faz com aquele a qual o rei deseja honrar. O texto vai dizer que ao terminar essa tarefa, ele se cobriu de pano, o Mardoqueu, e se mandou para casa. Ao se mandar para casa, ele chega apavorado diante da família e fala para a mulher. Aí ela diz para ele: o quê? Isso aconteceu? Filhão, você acabou de ser derrotado. Se você já está caindo diante desse aí, a qual você já fez uma forca para ele. Interessante que a forca que foi feita para ele foi uma ideia da própria esposa. A esposa que deu essa ideia de fazer uma forca para Mardoqueu. E agora ela diz para ele: o quê? Você precisou fazer isso aí? Então, tá morto. Se você já caiu diante desse aí, você espera mais o quê? E dito e feito. A rainha Esté prepara um banquete para o Assuero e para o Amã, e faz a denúncia de Amã. Denuncia Amã. Depois você lê o livro de Esté, é um livro lindo, é um livro poético lindo, é uma poesia linda, e Deus transforma o que estava preparado para Mardoqueu, transfere para Amã. O rei Assuero, ao ser revelado pela rainha sobre os fatos em si, ele manda enforcar Amã na mesma hora. Queridos, o pano de fundo desse livro de Esté é uma abordagem a um grande livramento que Deus deu ao seu povo.
Você tem percebido, aí pergunto de novo, você tem percebido o momento que a gente tem vivido nesse país? Você tem percebido que esse país está precisando de um grande livramento? Você tem percebido isso? Você tem percebido isso? E aí vou perguntar de novo, esse país tem podido contar com as nossas orações? Não é oração só pela minha família, não, para não faltar nada na minha casa, não, para não faltar dinheiro para me comprar a comida, não, para não faltar meu trabalho, não. Isso a gente já ora naturalmente. Mas você tem sentido que é preciso uma intercessão mais profunda por essa nação a qual nós estamos vivendo? Deus quer dar um grande livramento a essa nação, mas Ele não conta com ímpio. Deus não conta com ímpio nessa nação, porque ímpio não ora. Deus não conta com ímpio nessa nação, porque ímpio não ama as coisas de Deus. Deus não conta com ímpios, porque ímpios estão afastados dele. Ímpios são inimigos de Deus. Então Deus não conta com ímpio, Deus conta com servos. Deus conta com a família de Deus, com a família que a Ele pertence. Deus conta com você, que confessou Jesus como Salvador da sua vida. Deus conta com você. Deus conta com você que conhece a palavra. Deus conta com você que conhece o poder da oração, sabe da eficácia da oração. Deixa eu te dizer, a atitude que teve por causa da orientação da rainha Esther e a denúncia do servo Mardoqueu trouxe a vitória àquele povo. A vitória veio, mas presta atenção no que eu vou te dizer. A vitória não veio sem luta. Não há vitória sem luta. Já ouviu esse hino? Não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Já viu alguém ganhar sem lutar? Você já viu alguém no ringue ganhar sem lutar? Não. Principalmente esse UFC que tem agora, leva um monte de soco na cara, inchaço para tudo quanto é lado, sangue para tudo quanto é lado. Aí daqui a pouco ele levanta a mão de alguém lá com a cara toda arrebentada e diz que é vencedor. Eu acho que é perdedor, mas tudo bem. Levanta lá o braço lá do cara com a cara toda arrebentada e diz que é vencedor. Bom, depois de quê? Depois de lutar. Depois da luta. Não existe vitória sem luta. Deixa eu ir até o capítulo 9 aqui para ler para você. Olha o que diz o capítulo 9. Olha, havia uma ordem para que todos os judeus fossem mortos. Ao chegar o conhecimento do rei Assuero, e isso embaixo de um clamor, a intercessão da rainha Esther, as coisas começam a mudar. O malvado Amã perde a vida, é enforcado, e aí começa um novo processo em favor daquele povo. Povo destinado à morte, sem direito à defesa. O que aconteceu agora? Bom, agora, como o rei Assuero não poderia revogar aquela ordem, ele deu ordem para que um novo decreto fosse estabelecido. Bom, qual foi o decreto estabelecido? Os judeus agora podem se defender. Manda carta para todas as províncias, todos os governadores locais, manda carta para eles e diga para eles ajudarem os judeus a se defenderem, a se protegerem. Assim foi feito. Olha o que diz o capítulo 9. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em suas províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuraram mal,
e ninguém podia resistir, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Vou repetir para você: não há vitória sem luta. Deus deu o livramento ao povo dele? Deu. De que forma? Vai lutar, filhão. Parte para dentro. E aí quero trazer uma palavra para essa igreja, para essa nação e para você que está aí nos ouvindo. Há uma vitória prometida ao povo de Deus. Há promessas de Deus diversas a nós. Diversas. Mas não cai do céu. Não cai do céu. Não é através de mágica. Repito, Deus não é mágico. Deus não é mágico. Deus faz milagres. Deus realiza milagres. Mas para isso é preciso que nós façamos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Qual a parte, pastor? Lutar. Contar um dia de cada vez. Suportar as lutas do dia. Tolerar mais um pouquinho. Interceder mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho. É fácil? Não, não é. Mas a gente precisa da vitória? Precisa. A gente quer a vitória? Claro que quer. Não há vitória sem luta. O povo teve que lutar para se defender. O povo teve que lutar para se proteger. Queridos, eu trago essa mensagem nessa noite no sentido de encorajar a igreja, no sentido de renovar a nossa esperança. Eu trago essa mensagem para você nessa noite para que nós possamos nos posicionar não só como servos espirituais, como cidadãos dos céus, mas até como cidadãos dos céus e da terra. Queridos, a gente precisa ter posicionamento como cidadão. Eu tenho visto muita gente, o Senhor sabe. Mas é preciso a gente se posicionar. Qual tem sido a nossa postura como cidadãos dos céus, enquanto cidadãos aqui nessa terra? Qual tem sido a nossa postura? Nós temos defendido o Evangelho de Jesus? Nós temos proclamado o Evangelho de Jesus? Nós temos feito, não a defesa de Deus, que Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. Quando alguém ofender Deus perto de você, você não precisa nem brigar, porque Deus não precisa de defesa. Quando alguém macular o Evangelho perto de você, você não precisa nem se preocupar. O Evangelho não precisa de defesa. Quando alguém chegar perto de você e se declarar ateu para te aguçar, para mexer com você, você não precisa nem se preocupar. Nem se preocupar. Não se preocupe com isso. Mas a pergunta é: nós temos nos posicionado como cidadãos dos céus? Como cidadãos aqui dessa terra? Somos peregrinos aqui, estamos de passagem. Mas nessa trajetória, nessa passagem, qual tem sido a nossa posição diante do que vemos e vimos e ouvimos? Qual tem sido a nossa posição? Nós temos ficado acuados? Não quero aborrecimento, não quero chateação. Muitas das vezes, e os tempos estão passando, eu já disse aqui outro dia e vou repetir, não vai dar mais para ficar em cima do muro. Não vai dar mais para ser aquele crente que você trabalha 5 anos numa empresa e eles não sabem quem você é. Não vai dar para ser mais. Nós estamos vivendo um tempo que você vai ter que se posicionar, vai ter que dizer quem você é. E a pergunta é: quem é que você é? Quem você é? Quem eu sou? Estamos atravessando um momento difícil. Difícil. Mas o mundo me conhece como o que mesmo? O mundo conhece você como o que mesmo? O mundo conhece a gente como o que? Nós vamos ter que nos posicionar.
Deixa eu te lembrar uma coisa. Esté se posicionou, Mardoqueu se posicionou. Quer outro? Daniel se posicionou. Se posicionou. Se posicionou. Não teve essa conversa. Você quer outro que se posicionou? Neemias. Esses três últimos então, esses quatro que eu citei aqui, tanto Mordecai quanto a rainha Esther, quanto Daniel, quanto Neemias, todos eles ocupavam posição de destaque nos governos. Ocupavam posição de muito respeito. Rainha Esther poderia ficar na dela. Eita, já estou aqui, primeira dama já. Eu vou perder essa regalia toda daqui. Daniel também poderia ter feito a mesma coisa. Estou aqui acreditado a beça. Estou aqui já, sou o mais acreditado aqui dessa turma toda. Neemias, copeiro, aquele que tomava o vinho, aquele de alta confiança do rei, estava ali, só no bem bom, no melhor espaço, nas melhores regalias, nas melhores festas. Poderiam ir. Cada minha aqui, não. Quando o assunto foi as coisas de Deus, quando se tratou das coisas de Deus, eles se posicionaram. Alguns até com medo. Neemias, por exemplo, ele se posicionou com um certo receio. Não teve essa. Não teve essa. Daniel foi jogado na cova dos leões. Não teve essa. Rainha Esther, ela poderia perder a cabeça. Se posicionou. Se posicionou. Mordecai já tinha uma forca preparada para ele. Se posicionou. Queridos, nós estamos nessa trajetória. E quero dizer de novo nessa noite, não vai dar para ficar em cima do muro, a gente vai ter que se posicionar. Viu a palavra da rainha? Ela diz: se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Olha que mente sã estava a rainha. Olha que mente sã, que mente boa. A gente precisa orar a Deus e buscar a Deus esse sentimento. Deus, estou nas tuas mãos. Vê aí o que o Senhor quer fazer, mas não me deixe acovardar. Não permita que eu me acovarde. Não permita que eu deixe a timidez chegar até o meu arraial, até o meu coração. Não permita. Tira toda a timidez, tira todo o medo, tira todo o receio. No que tange as coisas concernentes ao teu reino, dá que eu possa ser corajoso, dá que eu possa ser ousado, dá que eu possa ser alguém que ora, dá que eu possa lembrar sempre que tu és soberano. A despeito de qualquer coisa, que eu nunca perca a sensibilidade de saber, de sentir, de conhecer que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o medo não me apavore, que o medo não roube de mim a minha fé, que o medo não ofusque a minha fé, não ofusque o nosso relacionamento. Deus concede a vitória a esse povo, dá o livramento a esse povo, como deu tantas outras vezes, mas sempre quando Deus levantou homens, mulheres dispostos até a dar a vida se for preciso. Fique com essa palavra, fique com essa palavra no nome de Jesus. Lembre-se, estamos precisando buscar um pouco mais, estamos precisando interceder um pouco mais. Servos do Deus Altíssimo espalhado por essa face dessa terra, principalmente aqui nesse país, onde nós estamos vivendo 2 ou 3 crises ao mesmo tempo. Nós precisamos interceder. Repito,
Deus não conta com o ímpio, Deus conta com a igreja. Deus conta com você, minha irmã, Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com a sua oração, ainda que seja uma oração simples, ainda que seja um jejum simples, mas Deus está contando com você, Deus está contando com a sua intercessão. Feche teus olhos, curva a sua fronte, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua bendita palavra, Senhor. Muito obrigado por esse exemplo maravilhoso que nós encontramos em gente como a Esther. Muito obrigado por esse exemplo maravilhoso, ó Deus, de fidelidade que nós encontramos de gente como Mardoqueu. Muito obrigado, Senhor, porque sempre nesses momentos o Senhor levanta homens e mulheres para ensinar o povo, para interceder com o povo, para orientar o povo, Senhor, porque o Senhor tem uma vitória para cada tempo, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor revela o profundo e o escondido, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, áreas a qual nós não conseguimos ir, o Teu Espírito Santo vai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida desses homens, dessas mulheres, que temos como exemplo e temos a oportunidade de pregar, ó Deus, de ministrar aqui, citando-os como exemplo. Que legado vamos deixar para as próximas gerações? Ó Deus, seremos lembrados como gente corajosa, seremos lembrados como gente fiel, seremos lembrados como gente que amava a Tua obra e o Teu reino, ou seremos lembrados como gente covarde, que se acovardou, que cedeu? Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Deus, pelo Teu amor. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, nossas famílias, Deus, nossa vida cristã. Que a cada dia, Deus, possamos nos aperfeiçoar na Tua palavra, Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, que possamos interceder a Ti mais e mais pelas madrugadas, ó Deus. Que nós não nos furtemos, ó Deus, a chamada que o Senhor tem feito, principalmente por esses dias. No nome de Jesus, ó Pai, continue a abençoar essa igreja, continue a abençoar toda a liderança dessa igreja, todo o conselho dessa igreja, continue a abençoar a cada família dessa igreja. Ó Deus, cada casal dessa igreja, Tu conhece a luta dos maridos, das esposas. Deus, continue a abençoar a cada filho, cada filha. Tu sabes a luta de pais com filhos. Tu sabes, ó Deus, da dificuldade que é, principalmente, ó Deus, pelas influências das redes sociais. Ó Deus, tem misericórdia, Deus, das nossas famílias. Tem misericórdia dos nossos filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a cuidar desse momento, a amá-los um pouquinho mais, mas a nos posicionarmos também. No nome de Jesus, dá-nos a ousadia da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Continue, ó Deus, a abençoar essa nação. Continue a abençoar os nossos governantes, ó Pai. Ó Deus de amor, continue a despertar a Tua igreja nessa nação, para que a Tua igreja possa continuar a Te buscar, ó Deus, a interceder por cada autoridade desse país, tanto na área judicial, tanto na área do executivo, tanto na área do legislativo. Deus, dê juízo a esses homens, ó Pai, dê temor a esses homens, ó Pai. Muitos deles, ó Deus, perderam o temor, a gente vê isso com muita clareza, por causa do que fazem. Mas eu peço o Teu socorro sobre essa nação, tem misericórdia, Deus, e desmascara toda a força do mal, toda ação maligna, Deus, joga por terra, e socorre, Deus, o Teu povo pelo Teu amor. Deus, dá-nos uma noite tranquila, concede sono, Deus, àquele que está com dificuldade para dormir. Concede, Deus, a dádiva do sono para aquele que está com dificuldade de dormir. Presenteie, Deus, o Teu filho, a Tua filha com sono nessa noite, no nome de Jesus, ó Pai. Concede este presente pelo Teu amor, ó Pai, no nome de Jesus. Dá-nos uma semana tranquila, uma semana de paz. Abençoe o nosso trabalho, aquele que está podendo trabalhar, aquele que está
tendo a condição de trabalhar, concede, Deus, saúde para continuar a trabalhar. Concede, Deus, saúde para aquele que está precisando ficar em casa, e abra as portas também. Deus, que os nossos comércios possam voltar a funcionar, que essa quarentena, dentro da medida do possível, seja flexibilizada, Pai, no nome de Jesus. Socorre, Deus, este povo pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Há um hino bonito, é isso aí mesmo, vamos cantar? Ajuda aqui. Perto quero estar. Glória a Deus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há em te render e te adorar. Tudo que há em mim, louvado seja o teu nome, Senhor. Quero te mas ainda é pouco. Tem que ter essa noção de que ainda é pouco que a gente está oferecendo, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde. Continue te fortalecendo, continue te restaurando, continue te dando paciência para você continuar esperando o tempo. O tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. É o Senhor que diz: até aqui vai. Quando Deus disser é até aqui, é até aqui. Então, enquanto Deus não disser, a gente vai aguardando. Jeremias, em Lamentações de Jeremias, ele diz em silêncio. Vamos aguardar em silêncio a salvação do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero impetrar a bênção sobre você, mas eu quero mostrar a igreja de novo para você. Quero que você olhe a igreja mais uma vez. Olhe seu lugar, o lugar que você gosta de sentar. Vamos lá? Sarandi vai mostrar aqui para matar a saudade. Ok? Só para você matar a saudade um pouquinho, continue intercedendo por nós, pela família pastoral, pela liderança da igreja. Continue intercedendo. Nós estamos intercedindo por vocês. Tá bom, meu querido, meus queridos? Nós desejamos para você uma excelente semana na presença do Pai. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, querido, querida, do Senhor, levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.